Oi, pessoal, muito boa tarde, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais uma live com o título Descomplicando a Odontologia. Hoje a gente vai bater um papo novamente com o Dr. Igor Talamone, é o nosso especialista em dentística na clínica, que engloba toda a estética dental e mais um pouquinho. Eu vou convidar o Dr. Igor. Deixa eu mandar um ok, daí ele pode explicar um pouquinho mais também da especialidade dele para vocês. Deixa eu me apresentar, né? A gente acaba ficando tão íntima aqui de vocês que a gente acha que todo mundo conhece, mas todo dia, graças a Deus, a gente ganha aí muitos seguidores, né? Muita gente acompanhando a Dr. Dente e acaba que, como é uma equipe multidisciplinar, acaba que os pacientes se perdem ali um pouco saber quem é quem, né? Eu sou a doutora Joyce Martins, eu sou CEO da Dr. Dente, eu sou protesista e eu sou endodontista, certo? Vamos lá, vamos chamar o Dr. Igor aqui. Igor. Na nossa última live, convidar. Tema com acústica. Deixa eu colocar o fone aqui. Não sei se vocês puderem confirmar pra gente se o som tá bom, se tá dando retorno ali, se tá dando eco. É importante. Oi, doutor. Olá, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar falando aí em nome da Dr. Dente e de uma área que eu gosto tanto, né, que é a dentística. Eu costumo falar estética dental porque dentística parece meio confuso, né? Meio Você difícil de entender o que que é. acaba ficando ali, né, pra gente, como a gente quer descomplicar a odontologia, então talvez até, porque às vezes tem paciente que hoje em dia com o Google e as redes sociais é muito natural que, enfim, tem pacientes que nem são da área acadêmica que às vezes falam de Lattes, né, currículo Lattes. Eles realmente, e ainda bem, eles vão atrás da informação, da nossa formação, e às vezes aparece lá, né? Formação especialista em dentística, ou em curso, que seja. E eles perguntam, né? O que é dentística, né? E aí a gente acaba aproveitando essas oportunidades para explicar, né? Exatamente. Aí eu costumo falar que eu sou especialista em dentística, mas para facilitar a vida dos leigos, principalmente, falar que é estética dental, né? Que eu mexo mais com o sorriso, diretamente com os dentes, e nem tanto com a face em si, que seria mais para o pessoal da harmonização facial, né? Bom, mais uma vez, né? Cá estamos, tentando descomplicar um pouco a odontologia. Eu sou formado pela USP, desde a faculdade eu já gostava muito dessa área de estética. Fiz alguns estágios, alguns trabalhos e logo que me formei já comecei a trabalhar nesse sentido, né? Diretamente com essa área e hoje em dia com a especialização também em dentística, né? Me aprofundei mais. Excelente. Doutor, o Vitor tá avisando aqui pra gente que o som tá ótimo, né? Verdade. A Érica também colocou que tá show. Que bom, né? Dessa vez vai. Bom, os dois assuntos do dia, né? É claro, quando a gente anuncia ali a live, a gente acaba recebendo tanto presencial lá na clínica, os pacientes falam e eles super aproveitam e tiram mesmo as dúvidas. A gente acaba recebendo várias sugestões de live e várias perguntas, mas até mesmo porque hoje em dia as pessoas não têm tanto tempo de ficar ali sentado e prestando atenção e assistindo e aprendendo, enfim, e esclarecendo as dúvidas. A gente vai, de repente, tentar fazer uns 25, 30 minutos. Então, a gente restringiu, nós dois, né? Sentamos e conversamos e escolhemos dois temas que são bastante recorrentes, que aparecem no dia a dia da clínica, né, doutor? Em muitos pacientes, que é a tudo que está envolvido com e ações. Você quer começar por qual parte?
Olha, a hipersensibilidade ela é bem complexa, né? Porque ela está vinculada a diversos motivos. São várias as causas dessa sensibilidade e são vários os níveis também, né? Paciente com sensibilidade só a gelado, depende muito da localização, aonde que se dá essa sensibilidade, em que região do dente, né? Então, assim, a sensibilidade, normalmente, ela está atrelada a um desgaste da estrutura dentária, seja porque o paciente tem bruxismo, ele range muitos dentes, seja porque ele aperta demais, por conta de ansiedade, de estresse. Pode ser também uma alimentação mais ácida do que o normal, do que o indicado, né? Seja porque o paciente faz muito uso de produtos industrializados, que é uma rotina nossa, né? Seja porque o paciente toma muita limonada. Outra causa muito comum também é a utilização de cremes dentais muito abrasivos. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso também, que a longo prazo isso pode desgastar os dentes também. Outra coisa é força excessiva durante a escovação, uma técnica incorreta. Isso também pode acarretar. Por isso que é muito importante uma avaliação bem minuciosa, né, com o teu profissional, com o seu dentista. E quanto isso pode ser limitador, né? A gente tem, eu vou dizer, eu vou usar uma palavra um pouco pesada, mas até a infelicidade de ainda ter na clínica pacientes que se dizem ter a sua. Eles aproveitam. Como é que eu posso colocar assim? Por exemplo, se eles vão. Outro dia uma moça falou para mim: ai, doutora, eu adoro sorvete, mas há anos eu não posso consumir o sorvete. E aí a gente vai pesquisar e vai ver, e a gente chega na hipersensibilidade, né? Que você colocou muito bem, porque sensibilidade todo mundo tem, todos os entes são vivos, os entes eles têm ele tem um tecido interno que traz a vitalidade, que traz a vida, né? Mas quando a gente sente sente dor, principalmente com gelado, com quente, com doce, então a gente chama de hipersensibilidade. E aí isso me choca, e eu digo infelicidade porque imagina que tristeza, né? E aí a gente fez uma pesquisa rápida ali no consultório, até mesmo nas fichas dos nossos pacientes, e um dia de atendimento a gente colocou lá os pacientes que se queixam de alguma maneira, ou geral, ou local de hipersensibilidade. E é absurdo o número que a gente conseguiu, que a gente contabilizou. E aí a gente realmente considera todos os itens que você acabou de falar, né? E quem hoje em dia não consome um refrigerante, a gente tá na modinha aí do água de manhã em jejum com limão, um suco cítrico, né? Um suco de laranja, um suco de limão. E aí, a avaliação clínica, o quão importante é a avaliação clínica, né? Você tem umas imagens, né, doutor, que ajuda. Às vezes o paciente fala, eu tenho. Porque muitas vezes o paciente chega e fala, eu tô com uma dor insuportável em um dente, né? E não vamos, acho que a gente não entra nos defeitos, nos nomes estranhos, né, dos defeitos, né, doutor, da estrutura do dente, né? Vamos citar alguma coisa ou não? O que você acha? Olha, eu acho legal falar, deixa eu até trocar a tela aqui, para vocês poderem observar e acompanhar nas imagens que eu tenho pelo notebook aqui. Bom, seguinte, ó, a gente tem aqui no canto superior esquerdo a abrasão. O que a gente chama de abrasão? Normalmente ela está vinculada a um desgaste por conta ou de uma escovação com força excessiva, ou o uso de cremes dentais abrasivos também pode ocasionar esse tipo de lesão, que é uma lesão um pouquinho mais branda, né? Mas já existe sim uma perda mineral aqui próximo da gengiva, onde a gente nota que está mais amarelado. Então a gengiva ela retrai um pouquinho, porque ela acaba perdendo um pouco da estrutura. Por isso que gera esse tipo de lesão. Oi, acho que o doutor Igor caiu.
sumiu, será, doutor Igor? Voltou? Voltou? Tudo certo? Estão me ouvindo? Voltou. Ok. Doutor, Bom, eu acho que uma coisa. Às vezes, o paciente, porque o paciente pode pensar assim, né? Nossa, minha boca não tem todo isso de desgaste, né? Esses defeitos. Porque assim, eu falei em relação aos nomes, né? Porque a gente tem erosão, abfração, atrição e outros, e né? abrandão. Uhum. É, E às vezes não é generalizado, né? O paciente às vezes olha e fala, nossa, eu não tenho todos os dentes assim, é localizado, é um ou outro. E como é que identifica? Como é que eu vejo? Através da avaliação clínica, né? E por que essa região ela dói mais do que as outras regiões, doutor? Então, vou até voltar aqui a tela, porque ó, justamente nessa região que a gente entra em contato com a raiz do dente, que é a região mais sensível do nosso dente, né? Justamente essa região que eu estava mostrando aqui, enquanto caiu a conexão, né? Que é essa parte mais amarelada, próxima da gengiva. Aqui que a gente vai ter mais sensibilidade, É. aqui que a gente vai ter mais proximidade com a polpa, porque tem alguns prolongamentos dos túbulos dentinários que entram em contato diretamente com a polpa do nosso dente, que é onde fica a inervação, os vasos sanguíneos. Agora, além da Isso quer abrasão, dizer que... Tá, pode continuar. bom, aí a abfração. Batalhar. A abfração normalmente está vinculada mais a apertamento dental e maloclusão. A gente nota que realmente existe um desgaste aqui bem grande, bem acentuado. Inclusive parece aqui em forma de V, né? Isso é muito característico desse tipo de lesão. Essa é a imagem de cima, que você tá com um pontinho branco ali, do lado direito em cima, né? Exatamente, aham, da Tá. abfração, que seria mais ou menos dessa forma. É claro que a gente tem vários níveis Tá. Eu posso ter nenhum dente dessa exposição ou por generalizado. conta da... Exatamente. Agora, aqui embaixo, a gente tem a atrição, que seria no canto inferior esquerdo aqui. A gente nota um desgaste, principalmente por conta de bruxismo e até mesmo durante a nossa mastigação. A gente tem um desgaste natural também dos nossos dentes, a longo prazo, é claro. Só que nessa foto aqui a gente vê que já está bem acentuado, né? Aqui, muito provavelmente, o paciente tem bruxismo. Tá. Agora, então ele range bastante os dentes e promove esse desgaste, o que gera sensibilidade também. Então são vários os motivos, né? Agora, do lado direito inferior. Aqui a gente nota um outro padrão. Aqui está vinculado, normalmente, essa erosão a uma alimentação muito ácida. Pode também estar vinculado a um refluxo gastroesofágico. Paciente que tem muito refluxo acaba voltando, o pH da boca fica muito baixo, muito ácido, e promove esse tipo de desgaste. Até mesmo pacientes que apresentam bulimia também, que tem o hábito de vomitar, né? Depois de se alimentar, também é muito característico. Então, doutor, você vê, né? De novo, a importância da avaliação clínica, porque você mostrou região muito lá atrás, e essas regiões por dentro, a parte de dentro, né, ali perto do céu da boca, você consegue ver a sua boca assim? Pois é, exatamente. Né? Então, de novo, é assim, a gente está falando um pouquinho, no geral, a hipersensibilidade e o quanto, e os problemas o que pode originar, né? A gente também não quer, gente, que vocês vão, acaba que a gente entra um pouquinho ali nos nomes mais técnicos, mas a gente também não quer que vocês se autoavaliem, que vocês deem o diagnóstico assim, para o que vocês sentem, né? Para isso nós estamos na clínica ou tem o dentista de confiança de vocês. O que a gente tá plantando ali de sementinha é observem, olhem a boca de vocês, né? Se tem um ou outro dente, vocês sentem um pouco mais, que esteja um pouco mais sensível, se essa sensibilidade ela é momentânea, se você já tem há anos, se a sua
quente, se é só congelado. Pode ser sim um problema endodôntico, uma necessidade de um tratamento de canal. Pode ser sim uma coisa simples, que é uma super sensibilidade, que é uma sensibilidade que você já tem há muito tempo, uma hipersensibilidade, que a gente consegue tratar, às vezes, de uma maneira simples, né? A gente entra já em tratamento, mas com a aplicação de um verniz de flúor, e você joga, e é tão prazeroso, né? A gente falou um pouquinho do tratamento, de você jogar o ar na região e o paciente ter dor, e depois você tratar, você aplicar o flúor e você jogar o ar e o paciente normalmente nem acredita, ele fala, doutora, seca de novo. Nossa, eu não sinto mais a dor. E quanto a gente consegue mudar e melhorar a qualidade de vida. E quando eu falo de qualidade de vida, porque tomar um sorvete com um filho ou com entre amigos é tão prazeroso, né? Isso não é qualidade de vida, né? A pessoa que se limita a não tomar uma bebida mais gelada, porque um cafezinho, porque tem dor. E, gente, hoje em dia a indústria farmacêutica, ela trabalha pesado em relação a isso. A gente é só você ir em qualquer rede grande, qualquer drogaria ou farmácia dessas redes maiores, que você vê ali a gama de produtos que a gente tem para sensibilidade. E o que é, às vezes, erroneamente, né, de uma maneira errada, eles associam até esse tipo de produto com um agente para branquear a dente, que é o que a gente acha que não seja mais adequado, né, doutor Igor? Mas a gente tem muitas, o paciente fica perdido, né? Porque muitas vezes não é feito de fato diagnóstico. Se você vai, se você compra um creme dental para dentes sensíveis, mas você continua tomando a sua água com limão de manhã, o seu suco de laranja aí no almoço, imediatamente escovando os dentes. Se você. Enfim, doutor Igor, se você tem um refluxo. Gente, muitas vezes o refluxo. Quantos pacientes, doutor Igor, não me deixa mentir, não sabe que tem refluxo? É muito comum, A gente realmente. identifica esse tipo de desgaste, esse tipo de lesão, e a gente faz durante o nosso exame clínico, a gente tem como regra, como padronização, fazer fotos. E com as fotos, essas fotos grandes que aparece o arco todo do paciente, a gente mostra ele para o paciente e fala. O paciente olha e fala: ah, é a minha boca, eu tenho isso. E aí você fala e ele começa a associar, né? Uma má digestão, e quando a gente descobre um refluxo. Então, de novo, a gente volta para a importância da avaliação clínica, né? É engraçado que muitas vezes o paciente não sabe, mas numa conversa do dentista com ele ou com ela, ele acaba notando no dia a dia dele que ele faz algumas coisas que não deveria, que promovem essa sensibilidade. Por exemplo, você pergunta para o paciente se ele escova o dente logo após a refeição, imediatamente após. A maioria faz isso, né? Porque tem que voltar ao trabalho. Hoje em dia é uma correria, né? Mas não, hoje em dia a gente sabe que a gente tem que esperar em torno de 30 a 40 minutos para poder escovar, que o ambiente da boca vai estar um pouquinho mais neutralizado em termos de pH, não vai estar tão ácido, por isso não vai promover muito desgaste. Outra coisa também que eu acho interessante, pacientes que se alimentam e logo em seguida deitam, seja no sofá, na cama. Isso também é uma causa de refluxo, assim, no dia a dia. Muito comum. Tá cansado, vai lá e deita, relaxa, né? Só que aí depois não percebe, mas fica com pigarro também na garganta. Outro sinal aí do refluxo. Aquele o dia inteiro, né? Depois você vai falar com o paciente, aí que ele nota, aí que ele lembra que realmente ele faz tudo isso. E eu vou só complementar, doutor, que isso tem tudo a ver quando a gente fala que a avaliação clínica não é uma boca que chega no consultório, né? Eu sempre falo isso, os pacientes acham engraçado. Mas como é que eu avalio uma boca, né? Eu preciso do ser humano, do paciente, com o momento dele, né? Às vezes a gente tem um refluxo que ele acontece num momento curto ali da vida do paciente. Por exemplo, você citou, né, da causa do estresse, da ansiedade, e aí aumentar a acidez, e aí precisaríamos de um gastro para poder explicar o processo melhor. A gente até consegue, mas enfim, não vamos entrar nessa. A gente está tentando descomplicar a situação. Mas e o paciente vem e a gente entende como está o movimento do paciente. E muitas vezes o paciente, enquanto o paciente na recepção, a gente senta o paciente em 3 minutos depois ali
de cumprimentar, de sentar, a gente já percebe que, opa, ele precisa ser, antes de a gente olhar a boca do paciente, a gente tem que analisar outros fatores, né? Sem dúvida. Tratamento humanizado, né? Avaliação humanizada. De novo, a gente não trata só uma boca. Se a gente trata só uma boca, a gente vai diagnosticar uma erosão, uma abfração e esses efeitos todos. E aí, se a gente não conversa com o ser humano que vem até a gente não consegue identificar o porquê que isso aconteceu, né? Sem dúvida. A boca seria a segunda etapa, né? Primeiro a pessoa que está por trás dessa boca, né? E depois a gente foca na boca. Exatamente. Fazendo uma boa anamnese, né? Que são aquelas perguntas, aquela conversa que a gente tem com o paciente mesmo. Essa parte é extremamente importante. Por isso que a avaliação é tão importante, né? Inclusive... Pode falar, doutor. Doutor, de tratamento, na verdade, assim, para cada... Da parte, é um assunto muito complexo. Eu vou dizer para vocês que, assim, a gente consegue, é complexo, mas é comum, então a gente consegue, numa avaliação clínica, identificar o dente que está sensível, se é só uma sensibilidade ou se é alguma coisa um pouco mais séria. A gente tem recursos para isso, e a boa notícia é que tem tratamento. E aí eu acho que é importante a gente citar, só dentro de diagnóstico, doutor, é importante a gente citar também, hoje, aí em parceria com o nosso ortodontista, o Dr. Vinícius de Moraes, a gente tem na clínica o Aitero, que é um scanner da marca do Invisalign, é o scanner da Invisalign, em que a gente faz o escaneamento dos nossos pacientes e a gente consegue diagnosticar, assim, em segundos, tudo isso que a gente falou, né? A gente tem o modelo do paciente, a gente tem a boca do paciente colorida em 3D, né? A sua boca literalmente, né? Fora da boca. A gente consegue passear, mostrar todas as faces de cada dente. Isso é espetacular, né? E não só isso, esse recurso que faz parte de uma avaliação mais digital que a gente tem feito, consegue também mostrar que você falou que às vezes um defeito localizado em um único dente que pode dar muita sensibilidade, hipersensibilidade, pode ser por conta de má oclusão. E às vezes a gente olha, o paciente morde, o paciente faz assim e fala, mas não tá estranho esse dente. Não parece que ele tá mais alto do que os outros. E a gente lança a mão de um recurso como esse e em segundos a gente mostra para o paciente, olha, tá vendo esse vermelhinho aqui? Isso a gente chama de contato prematuro. Esse dente, ele tá tocando primeiro ou levemente. E quando eu falo de levemente, gente, é 0, alguma coisa de toque mais do que os outros, que ao olho nu ou radiograficamente a gente não consegue ver. E através da inteligência artificial a gente consegue, o software mostra exatamente, olha, nesse ponto vermelho a gente tem um contato mais forte e normalmente esse dente tem sim, tá um pouco judiado, ou desgastado, ou na lateral a gente vê a gengiva que subiu em cima, né? Na parte de cima subiu um pouquinho, na parte de baixo desceu um pouquinho, vê esses efeitos laterais. E tudo isso faz parte de um bom diagnóstico, né? Vamos falar de tratamento, doutor? Vamos lá. Ó, o tratamento ele vai variar de acordo com a causa de cada hipersensibilidade dentinária, como a gente já falou. Bom, por exemplo, aqui na tela nós temos uma placa de bruxismo, que é a placa miorrelaxante, placa de mordida, tem vários nomes, né? Essa placa aqui é importantíssima para pacientes que apresentam bruxismo e apertamento dental, principalmente. Paciente que range muitos dentes, seja por conta de estresse, por conta de ansiedade, paciente que aperta muitos dentes também. Essa placa, então, ela vai impossibilitar que o paciente faça esse movimento, seja de atrição ou de apertamento. Ele vai apertar o acrílico da placa, então vai proteger os dentes, toda a estrutura. Normalmente ela é indicada principalmente durante o sono. Então o paciente vai dormir, usa a plaquinha durante o dia somente no começo, até ele se adaptar, até a gente achar o equilíbrio da placa ali, depois ele passa a usar só durante o sono mesmo, só durante a noite. Tá certo. Bom, esse é um tratamento muito comum, né? Só que a gente gosta de lembrar que a placa de bruxismo, ela não vai curar o teu bruxismo e o teu apertamento. Ela vai proteger os seus dentes contra esse movimento, contra esse efeito. Mas o tratamento, ele está vinculado a outras terapias alternativas, muitas vezes,
para controlar o seu estresse, sua ansiedade, seja uma meditação, seja uma atividade física, algo que você goste de fazer e não esteja fazendo. Tudo isso está muito vinculado, né, a esse tipo de causa. E a gente acaba Bom, fazendo isso também durante as consultas, né? é verdade, sem dúvida. Isso é importantíssimo. Dores, falando um pouquinho do tratamento, de outro tipo de tratamento, na verdade tem diversos, mas a gente passear desde realmente cremes dentais para dentes hipersensíveis, para sensibilidade, a gente faz a investigação da dieta alimentar dos pacientes. Com um bom diagnóstico, a gente vai saber como tratar. Tá? A gente tem hoje em dia também, e a gente faz bastante na Dr. Dente, que é tratamento com laser de baixa intensidade. Muita gente não acredita ainda no poder do laser, né? Mas como tem se usado o laser na medicina e na odontologia, a gente tem tratamento com verniz. Quem segue a Dr. Dente tem um post que a gente colocou de um tratamento de um paciente que a gente cobriu essas lesões com restaurações diretas de resina. Então, porque o dente, gente, normalmente qualquer coisa você puxa minha orelha aí, doutor da estética, mas você tem a gente que agride, a gengiva baixa um pouquinho, sobe um pouquinho, e aí a gente tem a parte da raiz sendo exposta, que é uma região que ela é, entre aspas, um pouco mais mole que o esmalte do dente, que é mais duro. E aí com a escovação e mantendo no dia a dia, a gente mantém e aí a gente... Olha que imagem sensacional. A gengiva subiu e aí você vai escovando, você vai continuando ingerindo algum produto ácido, uma pasta para dentes, para clareamento. E aí você vai agredindo, e é isso, você vai formando buraco, a cavidade. E aí tem diversas maneiras para a gente tratar essa cavidade, para proteger. Uma pergunta muito frequente. Doutora, uma vez que a gengiva subiu, ela baixa de novo? Não. Só cirurgicamente, através de uma cirurgia periodontal. Uma cirurgia bem delicada. Então, a gente tem que prevenir para que não aconteça. E se já aconteceu, a gente estacionar, né? Começar a tratar e estacionar. Enfim, doutor, você tem alguma colocação em relação a esse assunto? Para a gente ver se a gente fala uns minutinhos da troca de restauração? Bom, é interessante, nessa imagem que eu acabei de mostrar, que a doutora Joyce explicou muito bem, a gente não nota uma perda ainda de tecido duro, que a gente fala, né? Propriamente no dente. A gente viu que a gengiva subiu bastante, ela retraiu, existe uma recessão gengival, que a gente fala, né? Tá com o dedo, doutor, bem aonde que tá o defeito? Isso, excelente. Então, daí, ó, de onde você tá para cima, é tudo raiz do dente exposta. Tudo raiz exposta, Isso aí, daqui para cima. se a gente conseguisse colocar o microscópio, né? A gente vai direto na parte interna do dente, que é a polpa, que é aquele choque que dá quando a gente encosta. Para quem tem hipersensibilidade vai saber muito bem o que eu tô falando, que a hora que coloca ali o quentinho, o gelado, você sente aquela pontada, parecendo uma agulhada, é nessa região. É verdade. Muitas vezes o paciente não tem ainda um sinal muito claro da causa da hipersensibilidade. Às vezes, a gente não nota nenhum desgaste no dente, nenhuma retração gengival, e o paciente já sente muita sensibilidade. Por quê? Ele está naquela fase aguda, ele está começando a sentir aí esse processo que vai levar a um defeito assim bem observável mesmo, um defeito bem nítido, né? Por isso que é tão interessante a anamnese antes, aquela conversa dos hábitos, da dieta, da rotina da pessoa. Bom, eu tenho mais algumas. Pode falar, doutor. Muito, doutor. A gente teve aqui do Anderson Agliati, mas a gente... A Erika perguntou, a Erika Narciso, eu tenho o hábito de ranger dentes, sofro com a sensibilidade. O que pode ser a causa da sensibilidade é o hábito de ranger. Erika, a gente já acabou respondendo aqui ao longo dessa primeira parte da live a esses questionamentos. Bom, o assunto é extenso, né? Acho que... Vou só fazer uma observação antes da gente finalizar esse tema. Então, assim, eu vou mostrar aqui uma imagem de cada defeito, só para a gente
ter uma ideia melhor para exemplificar. Muito Então, bom. assim, deixa eu trocar aqui a tela. Aqui, ó, a gente nota bem a tal da abfração. Ó, olha essa perda em formato de V, né? Perda bem grande. Isso aqui gera uma sensibilidade. E assim, vou te falar que muitos pacientes apresentam esse tipo de defeito e não sentem mais sensibilidade, se é que já sentiram alguma vez. O organismo ele também se adapta, ele se acostuma àquele processo e ele cria uma barreira ali, um mecanismo de defesa, justamente para não atingir a polpa do dente, que é a região mais importante, digamos, né? Que é onde fica a nossa sensação térmica, a nossa sensibilidade de fato. Bom, nessa imagem a gente nota bem a bifração, algumas retrações também com começo de abfração, abrasão. Podem ser vários motivos juntos também, não necessariamente é só abfração, só atrição, só abrasão ou erosão. A gente pode ter um conjunto de fatores. Essa imagem é muito legal. E é no dia a dia, né? No consultório. A gente. Pois é. Quem não tem, né, doutor? Quem não tem uma Não erosão? é? Verdade. Olha essa imagem de erosão também. Olha o desgaste. E é um desgaste que a gente vê que não é causa somente do apertamento ou do bruxismo. É um padrão muito diferente. Parece que o dente ele está derretendo, assim, né? É nessa. Parece que... O dedinho, por favor, na região do dente. Porque para quem não está acostumado a isso, para quem não está acostumado a ver dente, tem dificuldade de ver onde está o desgaste. É verdade. A gente acaba esquecendo, né? Que a gente está tão habituado a ver. Ah, observação. Então, justamente aqui, ó. Um desgaste muito grande na oclusal, que a gente fala, que é na região que mastiga, principalmente, que corta os alimentos, que tritura. Bom, deixa eu abrir só para finalizar. Essa imagem aqui é bem interessante também, de atrição. Olha esse padrão de bruxismo, né? Paciente range na boca inteira, né? A gente vê aqui desde os dentes da frente até os do fundo, ele tem esse hábito, né? E muitas vezes a gente pega um padrão desse em pacientes novos, 35, 36, 37, novos, que tá ali se a gente pensar na média, né, hoje que se vive no nosso país, é um paciente muito, muito novo. E eu sempre digo assim, você tem noção de que você literalmente mastigou metade do seu dente? E às vezes o paciente não se dá conta. Exatamente. Ó, uma última imagem para a doutora não me matar, que a gente precisa trocar de tema. Aqui, Olha, ó. Olha esse desgaste. E aqui a gente vê que, claro, em todos os dentes a gente nota que realmente existe um problema, né? Mas olha nos da frente aqui, como o padrão é bem acentuado, né? Então aqui, muito provavelmente o paciente chupa muita laranja, até limão. Tem paciente que tem o hábito de chupar limão, por incrível que pareça. Então aqui a gente vê que é bem na parte da frente mesmo, que é onde o paciente vai morder ali, ele vai fazer o primeiro movimento da mastigação, né? gente, olha só, a gente não quer julgar nem limitar ninguém, né? Porque a gente também que tem uns hábitos. Eu tenho um paciente que tem realmente o hábito de chupar limão com sal, ou manga com sal. Tem. A gente não quer restringir isso, né? A gente não quer limitar, mas a gente quer trabalhar em conjunto, né? No sentido de ajudar para pelo menos. Isso tem tratamento? Tem. Em alguns casos, não tem tratamento. E a gente tem que simplesmente estacionar a perda que a gente teve até agora. Então, tem maneiras, tem bochecho, tem momentos que você pode ingerir, tem recursos, tem manobras que a gente pode fazer para poder ajudar. Esse é um ponto. Sempre pensando em remover a causa, né? Não adianta a gente fazer uma placa de bruxismo e o paciente continuar estressado, ansioso, rangendo, apertando os dentes, né? A gente tem que ir diretamente na causa e, claro, proteger também os defeitos que aquela causa promove. Bom, acho que a segunda parte vai ter que ficar talvez para uma segunda live, mas vamos dar só um Uma spoiler. pincelada? É, Combinado. Bom, pode começar, doutora. Pode falar. eu acho que a primeira coisa gente,
o termo restauração ou obturação é a mesma coisa, tá? Não tem diferença entre eles. São essas massas que a gente coloca no dente para tirar uma cárie, para fazer, como por exemplo, se a gente viu essa última imagem, né, nessa parte acastanhada da frente, a gente pode fazer uma restauração. Uma das maneiras de tratar é uma restauração direta, uma faceta direta em resina composta. Então, tudo isso, restauração e obturação é igual. E a gente tem as claras e as escuras. Né? As claras a gente chama de resina, que são colocadas direto. Doutor, viu que a gente está bem alinhado. A imagem do Dr. Igor são as claras, que são as resinas, resina composta, e a de cima são os amálgamas. Joyce, hoje em dia a gente tem amálgama, a gente faz amálgama ainda? Muito pouco. Mas a gente consegue comprar e fazer se o paciente desejar? Consegue. E a gente tem pacientes que querem amálgama ainda. Tem alguns, são pouquíssimos casos, mas a gente tem paciente que tem alergia à resina composta, né? E a gente precisa restaurar de alguma maneira e a gente lança a mão da amálgama. Mas eu acho que a maior dúvida é: eu preciso trocar? Eu preciso tirar essa restauração escura? É obrigatório isso? O que você me diz? Não, obrigatório não é. Tudo vai depender de uma avaliação clínica mesmo, né? Se a gente nota que nas restaurações de amálgama, que são essas mais escuras, existe algum tipo de infiltração, se ela está levemente trincada, você percebe nas bordas que elas estão mais escurecidas. Esse sim é um motivo para se trocar a restauração de amálgama por resina. Que a resina ela vai ficar muito mais bem adaptada ali na região. O amálgama tem esse porém, né? Doutor, Nas margens, nas bordas. Pode passa falar. novo, por favor, pra gente. Vou usar da sua imagem. Uhum. Então, você consegue mostrar pra gente ali, até com o seu dedo mesmo, que eu acho que fica mais claro para quem tá assistindo, onde que é a borda? Onde a gente olha para ver se está adaptado ou não? Bom, eu vou até mostrar uma outra imagem que a gente consegue observar melhor, porque aqui ela já está levemente fraturada, né? Trincada. E de novo, a gente não quer que vocês vejam isso em casa, tá, gente? Mas a gente quer colocar ali a sementinha, né? Ligar o radar e falar: poxa, peraí, deixa eu olhar minha boca. Será que tá boa? Assim, será que tá ok? Ou será que eu preciso procurar o dentista? Bom, aqui a gente consegue observar bem, gente, que assim, ó, o amálgama já está numa fase que precisa ser trocado, ó. Vocês estão conseguindo observar bem? Aqui eu vou com o dedo que é mais fácil. Olha, essa região é uma região que já quebrou o amálgama. Aqui já promove uma infiltração. Essa depressão pode cariar, pode gerar sensibilidade também, porque o tecido está desprotegido. Aqui, ó, as bordas que a gente vem falando, olha como fica com um aspecto mais escurecido em volta. Aqui já é um começo de manchamento, de infiltração bacteriana. Aqui já tem um motivo grande para a gente trocar por resina. Inclusive foi feito, né, essa troca. Olha Além que do dente ficar muito mais bonito, né? Ele fica mais saudável. A função dele é muito melhor também, porque no amálgama a gente não consegue restabelecer aquela anatomia, as cúspides que a gente fala, né? Que são essas pirâmides aqui que o dente tem, essas bordinhas, né? Essa parte mais elevada que justamente serve para triturar o alimento. No amálgama a gente tem uma área mais plana, né? Na resina a gente já consegue melhorar bastante isso. E, gente, parece que é uma grande bobagem, né? Porque às vezes a gente vê só a restauração que foi feita e parece que... Bom, não vou entrar na ética, mas uma restauração que não foi feita de uma maneira anatômica, né? Em que o profissional não tomou esse cuidado. E isso, depois, para quem tiver interesse, deixa aí nos comentários, a gente pode chamar, como eu tenho uma explicação mais técnica, mas isso quer dizer que a parte de cima do dente não encosta corretamente na parte de baixo e, a grosso modo, dizendo, isso pode gerar um desgaste excessivo do dente e até problemas na articulação. Então, se você tem um formato do dente, você vai trocar sua restauração, ou você tinha um formato e foi desgastado, e você precisa trocar essa restauração, é importante que o profissional saiba identificar onde que são os contatos, onde que são os pontos e te devolver esses pontos. Porque senão,
indiretamente a sua articulação aqui atrás sente, e aí você pode ter dor, estralo, e aí a gente entra no próximo tema, tá? Mas, doutor, se a minha obturaçãozinha aqui, antiga, tiver boa, eu preciso tirar ela? Não, não há necessidade. Inclusive, nessas fotos a gente consegue enxergar bem que tudo vai depender se existe algum problema ali no amálgama. Se ele está trincado, se ele está infiltrado. Se não, por exemplo, nessa primeira imagem que a gente mostrou, em que o amálgama está envolto por dente, aqui já é uma restauração mais segura, né? A gente tem dente em toda a volta. Dificilmente esse dente vai fraturar por conta do amálgama, né? A resina, ela é um material que mimetiza muito melhor as características do nosso dente, não só pela estética, mas pela função, principalmente. Então, além dela ser branquinha, bonitinha, ela também vai restabelecer a anatomia, ali a função do dente, então ele vai ficar, de certa forma, melhor para mastigar. Os contatos vão ser mais saudáveis também, com o dente antagonista, né, com o dente que faz contato com ele. E também embaixo da restauração, que é muito importante, o amálgama era feito um preparo muito grande no dente para se conseguir condensar esse material. Porque não existia o sistema adesivo que hoje em dia tem com a resina. Então o amálgama literalmente ele era condensado no dente. E para isso era necessário preparar muito bem o dente para ele conseguir ficar lá, para ele ter uma retenção mecânica. Eu acho que isso, assim, na prática, o que eu quero dizer se a gente faz uma avaliação da boca do paciente, a gente vê que o amálgama, bom, muitos pacientes ainda vêm em dúvida em relação ao amálgama, ter ou não amálgama. É uma dúvida que a gente tem aqui muito no Brasil. Eu tinha muito mais na Europa do que aqui a preocupação da presença do mercúrio, do residual do mercúrio, do amálgama nas restaurações. Aqui no Brasil, eu acho que é uma coisa que as pessoas, mas alguns pacientes um pouco mais antenados perguntam ainda do residual, do amálgama, do mercúrio no amálgama. Mas isso, gente, não seria motivo para troca dessa restauração. Como o doutor Igor colocou muito bem, se é uma restauração que não tem uma oxidação, se ela está bem adaptada, eu digo sempre, e aí eu vou um pouco contra a sua filosofia, doutor Igor Talamone, que é da estética, que é não troque, não substitua. Pense primeiro se está bom, se está funcional, se você não tem nenhum problema, se não tem uma hipersensibilidade, enfim, a gente avalia juntos. Paciente, profissional, paciente. Porque você colocou muito bem. Antigamente, o amálgama, ele era um pó. Ele não é a resina, ela é uma pasta que a gente passa uma cola, né? Falando de uma maneira mais grosseira. Põe o material, põe uma luz azul e ela endurece. Então, permite você fazer qualquer anatomia que você quiser, uma vez que você coloca a luz, ela endurece, né? O amálgama era um pozinho e a gente tinha que desgastar muito o dente. E eu fiz muito amálgama na minha vida. Para você colocar o pó e para você apertar, que é o que você falou de condensar, aperta, 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 para a obturação ficar dentro do dente. Então, quando a gente tira, que o paciente fala assim, nossa, o dentista trocou minha obturação e fez um buraco no meu dente. Na verdade, quando a gente tira essa restauração, a gente vê que é um buraco porque precisava se fazer esse formato para o material parar, antigamente. E qual que é o grande problema que a gente vê no dia a dia clínico? E a gente tem manobras para também minimizar, para diminuir isso, mas ainda é um grande problema da troca das restaurações de amálgama por resina, que a gente causa, ou a troca do material, causa uma sensibilidade para esse dente, uma hipersensibilidade. Não são em todos os casos, não tenham medo, né? Se é indicado, é melhor que seja indicado que a gente faça a manobra, que seja feito, que a gente faça a manobra certa e faça essa substituição, do que uma área debaixo dessa restauração, ter necessidade de um tratamento de canal, etc. Mas não cheguem com várias restaurações no consultório, como a gente vê muito, fala, doutora, troca tudo, que eu quero tudo branquinho. A gente troca, mas não é sempre que é necessário. É verdade, muito bem falado. Porque, assim, por mais que a gente tenha materiais muito modernos, tecnológicos hoje em dia,
que vão diminuir muito a sensibilidade. Existem adesivos especiais, que é justamente aquele material que a gente coloca previamente à resina para colar aquela pasta, igual a doutora Joyce falou. Existem alguns adesivos especiais para sensibilidade, que não vão trazer esse tipo de problema. Mas, para remover o amálgama, é necessário um desgaste. E a gente sabe que desgastar o metal ali não é fácil, né? A gente acaba também desgastando um pouquinho do dente que está embaixo dele, para conseguir limpar bem a região, para ela estar pronta para a gente poder fazer o condicionamento para a resina. Então, assim, o desgaste principalmente é o principal causador aí da sensibilidade na troca do amálgama, né? Aí a E gente a chega gente, perto daquela região, parece que tudo está em torno da princesinha ali da situação, que é a polpa, né? Que é a parte interna do dente que traz a vitalidade. A gente falou de sensibilidade, que quem responde, quem grita lá dentro diz está doendo é a polpa, e na troca da restauração uhum, é a mesma coisa, né? A gente muitas vezes, o material em si não provoca uma hipersensibilidade, mas o fato da gente ter que remover o material antigo está muito próximo dessa região, a polpa ali na parte interna meio que vai percebendo e fala, opa, estão mexendo aí fora. E aí isso leva, assim, a uma reação inflamatória localizada e uma sensibilidade, né? com Então, certeza. troca essa... Nessa foto aqui, a gente pode ver que, por exemplo, o dente do meio, ele já está com uma restauração em amálgama bem mais extensa do que o das laterais aqui, né? Então, este daqui, ele já tem um padrão de restauração, um desgaste muito mais acentuado. Então, aqui já está um pouco mais perigoso de fraturar. Porque, assim, pelo fato da resina se parecer muito mais com o nosso dente, o amálgama, ele aumenta muito o risco de fratura do seu dente. Então, quando a gente não tem essas duas paredes laterais que fazem contato com os dentes vizinhos e tem uma porção bem grande aqui de metal, que o amálgama nada mais, nada menos é um metal, uma liga de metal, aqui a gente tem durante a mastigação, a gente tem uma pressão, uma força muito grande que pode fraturar essas duas paredes do nosso dente. Por isso que é tão importante a gente avaliar certinho radiograficamente, clinicamente, se há necessidade de trocar esse amálgama. Diferente das outras restaurações aqui. Por exemplo, essa aqui já não promove assim uma condição de fratura, né? Um pouquinho a O imagem. risco não é tão grande. O risco não é tão grande, né, nesses casos. Igual na primeira foto que a gente mostrou. Agora, nesse do meio aqui, eu já trocaria por resina. Com certeza, para a gente evitar que o dente frature e aí sim a perda desse dente, né? Isso é Porque muito, uma vez que ele fratura, é bem arriscado. A gente pode ter um tipo de fratura aqui, que eu vou até mostrar na imagem. isso é muito legal. E isso é uma troca que a gente faz, que é quando a gente senta com o paciente e a gente analisa o risco-benefício, né? A gente analisa assim, Uhum. se a gente troca essa restauração, a gente pode prevenir. Precisa trocar? Ela tá ruim? Não. Mas a gente sabe que o material ele tem uma movimentação diferente do dente. É o tal da restauração sanduíche que a gente fala, né? Que a gente tem dente, dente e o material no meio fazendo uma ponte ali. É verdade. Fraturam. E aí você mostra pra gente, por favor, doutor, ó. Muitas vezes fratura lá dentro da gengiva. E quando isso acontece, gente, às vezes tem tratamento e às vezes não tem tratamento. Às vezes o dente está perdido. Então, de repente, se a gente fala, se tivesse feito uma restauração de resina que vai segurar, vai grudar bem as partes, durante essa força de mastigação sobre os dentes, parece uma cordinha mesmo, uma liga ali do adesivo segurando as partes. Então, quando ele se movimenta, segura muito mais do que o metal na parte interna. É uma restauração, preventiva. A gente indica para que isso não aconteça. Com certeza. E a gente tem mecanismos também para diminuir justamente essa contração do material em volta das paredes do dente, né? Então, é possível sim fazer a restauração fora da boca. Isso diminui bastante, porque no momento que a gente joga a luz para endurecer a resina, como a doutora Joyce falou, existe uma contração daquele material sobre as paredes circundantes ali, as paredes que ficaram do nosso dente. Esse processo pode promover microtrincas, pequenas fraturas microscópicas que a gente não enxerga. Inclusive, não tem nem como a gente saber se realmente aconteceu esse tipo de coisa. Só quando fraturar de verdade que a gente vai saber.
Por isso que é tão importante a gente ver a extensão dessa restauração, se requer que a gente faça fora da boca para diminuir essa contração de polimerização, e também a causa da gente estar trocando aquele material, com certeza. É isso. Bom, acabamos falando sobre restaurações. Isso é bom. Verdade. É a dúvida de muita gente, eu acho importante a gente citar um pouquinho. Bom, vamos finalizar por aqui, então. Doutor, obrigada, viu? Ou você quer mostrar mais um? Ah, essa imagem é legal da restauração direta, né? Isso, essas daqui são em porcelana, em cerâmica, mas foram feitas fora da boca. A gente vê que elas estão confeccionadas aqui em cima do modelo de gesso, né? Que é esse branquinho aqui. Nesse Então, essa caso, ponta. nesse caso, doutor, só para o paciente saber, então ele tem uma restauração muito grande, a gente precisa fazer um molde do dente dele ou um escaneamento com o nosso scanner. E aí a gente tem a boca dele em gesso fora da boca. E a gente consegue trabalhar naquele dente fora da boca. É isso, né? É isso mesmo, exatamente. Aí depois essa peça que foi confeccionada fora da boca no modelo de gesso ou no modelo digital, depois ela é cimentada na boca do paciente. Aí a gente evita aquele processo de contração, é um procedimento muito mais seguro, né? Aqui, inclusive, tinha indicação sim para fazer esse tipo de restauração indireta, fora da boca, porque olha a extensão dessa restauração aqui, que a gente chama de onlay, né? Porque ela é um pouquinho mais extensa e profunda. Essa daqui inlay, que seria uma versão menor, né? Dessa bem extensa aqui. Mas basicamente é isso. Eu acho que deu para dar uma pincelada boa aí no assunto. A gente passou bastante. E, bom, como sempre, estamos à disposição. Hoje em dia a gente tem as redes sociais, que é um canal muito bacana, né? O paciente está tão próximo da gente, então mandem as dúvidas. Pela link da bio, vocês são direcionados direto para as meninas na clínica, então se quiserem entrar em contato com a gente via WhatsApp, fiquem à vontade, né, doutor Igor? Com Hoje certeza, estamos à disposição. não estamos na clínica, mas amanhã cedinho estaremos lá. E E assim, pessoal que comentou na live, desculpa não ter dado atenção, porque a gente acaba ficando tão focado aqui no assunto, mostrar as imagens e tentar explicar da melhor forma, que a gente não interage, né, com as pessoas. eu Mas sei, eu consegui ler tudo, sim. Eu agradeço os elogios e elas são sensacionais. Porque o paciente, e o fato da gente tentar descomplicar, acaba que pra gente, e a live, gente, vocês sabem, né? É uma tristeza, porque é como se eu estivesse batendo um papo com o doutor Igor aqui, como a gente faz no dia a dia do consultório. E às vezes a gente é automático, né? A gente começa a falar a linguagem técnica, né? Então a gente tem que se autocorrigir aqui para falar, às vezes, de uma. A gente tem colegas dentistas assistindo, mas. E parece um negócio de falar. E condensou e não amassou o material. Mas a gente tenta falar numa linguagem mais fácil, porque quer falar para os pacientes leigos, para eles entenderem, né? Então, descomplicar, tentar descomplicar um pouquinho ali essa tão complicada odontologia, né? com certeza. Para a gente não é fácil também, porque a gente está acostumado a falar o termo técnico, né? Aí a gente tem que meio que traduzir, né? Mas eu acho que deu certo, acho que ficou legal, sim. As imagens ajudaram bastante também. Muito, demais. Obrigada, doutor. Obrigada a todo mundo que participou. Se puderem, a gente vai deixar aqui mais uma vez salvo a live. Se puderem, por favor, curtirem, compartilhar. Isso ajuda muito, não só o crescimento, né, daqui do canal do Dr. Dente, mas também, que é o principal, difundir a informação. Às vezes uma coisa simples, né? A gente quer fazer uma outra live e eu acho que a gente vai fazer muito em breve, que é um assunto muito simples, que é usar o fio dental, né? A gente já deixa a pergunta, né? Você sabe usar direito o fio dental? Como é que você usa o fio dental? Você considera de 30 a 50 centímetros de tamanho de fio dental muito? Né, doutor? Fica o mistério aí. Porque tem muita gente que não sabe usar o fio dental direito, né? Então, a gente vai falar um pouquinho das coisinhas do dia a dia mesmo para acabar ajudando a população e os pacientes no geral.
Muito obrigada, doutor. Foi muito bacana. Eu que agradeço, doutora. Até a próxima live aí, então. Abraço. Obrigado pela participação, pessoal. Um abraço. Ai, Tchau, tchau. tchau, tchau.